2007 foi o ano em que a seleção brasileira feminina chegou mais perto de conquistar o título da Copa do Mundo. Uma seleção desacreditada por muita gente fez bonito no torneio, incluindo um gol que entrou para a história das Copas do Mundo. Fica aí que eu já te conto tudo. A nossa série sobre as Copas do Mundo femininas chega ao ano de 2007. Se você quer conferir os outros vídeos dessa série, das Copas de 91, 95, 99 e 2003, eu vou deixar aqui na descrição o link com a playlist com todos os vídeos. Ou então você pode clicar aqui nesse card, ou então procura os vídeos aí no canal. Enfim, a Copa de 2007 foi realizada na China, que deveria ter sido a sede em 2003. Uma epidemia de gripe que atingiu a China em 2003 fez o país desistir de sediar a Copa do Mundo e também outros eventos esportivos. Então a China ganhou automaticamente o direito de sediar a próxima Copa, que seria a Copa de 2007. 16 países se classificaram para o torneio, incluindo o Brasil, que teve presente em todas as Copas até então. Pela primeira vez na história foi distribuída uma premiação em dinheiro que ia aumentando à medida em que as seleções fossem avançando na Copa. Os valores iam de $200 mil para as seleções que fossem eliminadas na primeira fase, até $1 milhão para a seleção campeã. Até o início da Copa, a seleção brasileira era vista com desconfiança por parte da torcida e também da imprensa. Um ano antes, em 2006, o Brasil disputou a Copa América e pela primeira vez na história não foi campeão do torneio. Desde 1991 tinham sido disputadas 4 edições da Copa América e o Brasil tinha vencido todas. Mas em 2006 a Argentina surpreendeu, ficou com o título e o Brasil foi vice-campeão. Na época, a CBF tinha barrado as jogadoras mais experientes da seleção, como a Tânia Maranhão, a Maicon e a Formiga. Os motivos nunca foram 100% explicados, mas relatos de outras jogadores afirmam que essas jogadoras mais experientes eram as que mais reclamavam na CBF, exigindo melhores condições para a seleção feminina. Aí a CBF deu um jeito de afastar todo mundo e a Copa América foi disputada com uma seleção com jogadoras jovens, mas também bastante inexperientes em competições internacionais. Só lembrando que lá em 2006 o Brasil ainda nem tinha um campeonato nacional feminino. As jogadoras se preparavam ou jogando em times do exterior ou disputando campeonatos regionais no Brasil, mas que em sua grande maioria tinham níveis bastante fracos. 6 meses depois do fiasco na Copa América, o Brasil recebia os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. E o Pan-Americano contava com o futebol feminino no calendário. A seleção brasileira, que foi reforçada por aquelas jogadoras que tinham sido afastadas, deu um verdadeiro show e ficou com a medalha de ouro. 6 vitórias em 6 jogos, 33 gols marcados e nenhum gol sofrido. Na final, uma goleada por 5-0 sobre os Estados Unidos em pleno estádio do Maracanã. Quase 70 mil pessoas lotaram as arquibancadas do estádio, mesmo o jogo começando ao meio-dia de uma quinta-feira. Esse foi o maior público registrado em uma partida de futebol feminino na América do Sul, mostrando que o interesse pelo futebol feminino crescia cada vez mais. Acabou! Medalha de ouro para o esporte brasileiro no Pan-Americano, no templo sagrado do futebol, com o Maracanã lotado. As meninas deram um espetáculo inesquecível. Uma curiosidade é que a Marta quase não disputou o Pan-Americano, já que o Pan-Americano não é considerado data FIFA e por isso os clubes não são obrigados a cederem suas jogadoras para a seleção. Em 2007, a Marta defendia o Mea IK da Suécia e só conseguiu a liberação para o Pan-Americano na última hora. Tanto é que ela nem jogou a partida de estreia contra o Uruguai. A Copa do Mundo começou 2 meses depois do Pan-Americano e o Brasil manteve o alto nível do futebol. A seleção brasileira caiu no grupo D, ao lado da anfitriã China, da Nova Zelândia e da Dinamarca. Na estreia, goleada por 5-0 sobre a Nova Zelândia. Na segunda rodada, outra goleada, 4-0 na China. Na última rodada, praticamente classificada para a segunda fase, o Brasil venceu a Dinamarca pelo placar mínimo de 1-0. Até aqui eram 10 gols marcados e nenhum sofrido. Desses 10 gols, 4 foram marcados pela Marta, que era o centro das atenções de todo mundo. Um ano antes, em 2006, a Marta tinha ganhado seu primeiro troféu de melhor jogadora do mundo e em 2007
2007 e tinha tudo para manter o troféu em casa. Nas oitavas de final, o Brasil venceu a Austrália, mas sofreu seus primeiros gols na competição. O Brasil abriu 2-0, viu a Austrália empatar, mas garantiu a vitória no finalzinho com um gol da Cristiane. Brasil 3-2. Na semifinal apareciam os Estados Unidos. As americanas já eram bicampeãs do mundo e apareciam como as favoritas para ficar com o título da Copa em 2007. Mas o Brasil tinha a Marta, que estava impossível nessa Copa. Ela marcou um gol no primeiro tempo e outro gol no segundo tempo. O segundo gol foi assim uma pintura, um dos gols mais bonitos de todos os tempos, e eu vou deixar vocês aqui com a histórica narração do Luciano do Vale, que narrava o jogo na época pela Band. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, a Marta! Finalista do Campeonato Mundial da China invicto, Marta! A seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 4-0 e se classificou para a final para enfrentar a Alemanha. As alemãs também vinham fazendo uma ótima campanha na Copa. Logo na primeira rodada, a Alemanha enfrentou a Argentina e venceu por 11-0. Nas oitavas, as alemãs bateram a Coreia do Norte por 3-0 e na semifinal, nova vitória por 3-0, dessa vez sobre a Noruega. E então, definitivamente, as melhores seleções dessa Copa chegaram à final. As alemãs tentavam manter o título, já que tinham sido campeãs em 2003. O Brasil contava com talvez a melhor geração de todos os tempos e o título inédito da Copa do Mundo parecia cada vez mais perto. E mais que uma rivalidade entre seleções, a final entre Brasil e Alemanha colocava frente a frente duas das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, a Marta e a alemã Brigitte Prinz. As duas já tinham se enfrentado numa final 3 anos antes, na Champions League Feminina 2003-2004, com a Marta defendendo o MEAIK da Suécia e a Brigitte Prinz defendendo o Frankfurt da Alemanha. E na Champions Feminina, quem levou a melhor foi a Marta, marcando gols no jogo de ida e no jogo de volta e ajudando o seu time a bater o Frankfurt por 8-0 no placar agregado. Mas na Copa de 2007, a história foi outra. Aos 7 minutos do primeiro tempo, a Prinz abriu o placar para a Alemanha. 10 minutos depois, a seleção brasileira teve a chance de empatar o jogo e manter o sonho do título vivo. A Cristiane sofreu um pênalti e a Marta foi para a cobrança, mas parou nas mãos da goleira alemã. O Brasil até que fez uma boa partida e lutou pelo gol de empate até o final. Mas quem marcou o segundo gol do jogo foi a Alemanha. Aos 41 do segundo tempo, a Simone Lauder marcou de cabeça o gol do título alemão. A Alemanha 2-0 e a taça de campeã do mundo, que estava bem pertinho de ficar com o Brasil, escapou mais uma vez. Como consolação, a Marta foi eleita a melhor jogadora da Copa e também ficou com a chuteira de ouro por ter sido artilheira com 7 gols. Depois de receberem a medalha de vice-campeãs, as jogadoras brasileiras seguraram um cartaz de protesto com os dizeres "Brasil, precisamos de apoio". O protesto era um grito de socorro para um país que já era pentacampeão no futebol masculino, mas que ignorava totalmente as mulheres. Como eu falei no começo do vídeo, em 2007 o Brasil não tinha nenhum campeonato nacional feminino. O técnico da seleção brasileira na Copa de 2007, o Jorge Barcelos, contou numa entrevista para a ESPN que no elenco do Brasil havia jogadoras que recebiam R$600 de salário. Comparado com milhares ou até mesmo milhões de reais que jogadores no futebol masculino recebem, é até covardia querer comparar o futebol masculino e o futebol feminino, ou então exigir que a seleção feminina vencesse um título de expressão. O protesto das jogadoras começou a surtir efeito lentamente e ainda em 2007 a CBF organizou o primeiro campeonato oficial feminino do Brasil, a Copa do Brasil Feminina. Só em 2013 é que foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro Feminino com 20 participantes. Em 2017 foi criada uma segunda divisão e em 2023, pela primeira vez, foi disputada a terceira divisão, aumentando significativamente o número de times femininos disputando o Brasileirão. Atualmente, tanto a CBF quanto a Conmebol obrigam que os times que disputem seus campeonatos masculinos mantenham também um time feminino em atividade. Ou seja, se um time joga o Brasileirão ou a Libertadores no masculino, ele precisa ter um time feminino em atividade. Essa mudança de atitude só colabora para o sucesso e para o avanço do futebol feminino no Brasil, que recentemente conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris em 2024, a terceira prata da história brasileira.
E todo esse esforço começou lá atrás, em 1991, quando a seleção brasileira disputou a primeira Copa Feminina da história, com muito menos apoio do que hoje. Eu conto tudo com mais detalhes nesse vídeo aqui do lado. É só clicar para ver imagens raras da primeira Copa da história e também do primeiro gol brasileiro na história das Copas do Mundo. Só tem imagem histórica. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.